Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema é jogos teatrais e de improvisação. É mais um conteúdo da disciplina de jogos e brincadeiras. Os jogos teatrais e de improvisação, eles envolvem o corpo, novas possibilidades deste corpo para promover uma ação corporal. Diante a exercícios dramáticos e de improvisação. A improvisação é um elemento que utiliza, melhor, é uma habilidade, né, que utiliza a comunicação como ferramenta principal, a comunicação entre duas pessoas, né, ou mais. E ela exerce a criatividade do indivíduo, a espontaneidade e essas habilidades trabalhadas em conjunto vai favorecer ao indivíduo uma possibilidade de resolver situações, problemas durante o jogo, durante a brincadeira e levar isso aí para a vida profissional. A criatividade ela está relacionada a conseguirmos propor algo novo ou até mesmo adaptar alguma coisa já existente que vá colaborar ou que vá promover um bem-estar maior, enfim. Além disso, a criatividade ela está linkada com a atitude, com o potencial de ser curioso, de procurar coisas novas, de superar novos desafios. Ela envolve todas essas questões. Então, pensando aí, a improvisação e a criatividade, elas são habilidades muito importantes para serem desenvolvidas com as crianças, adolescentes, inclusive com adultos, porque a capacidade de criar coisas novas ou adaptar novas coisas contribui para e com o funcionamento do nosso cérebro. E isso vai auxiliar, né, na tomada de decisões em várias circunstâncias, não somente ali dentro da brincadeira, não somente ali dentro do jogo, né, do próprio jogo de improvisação, mas é a gente preparar o nosso cérebro com essas habilidades para que a gente consiga transferir isso para o nosso dia a dia, para a nossa situação, para situações em casa, na escola e no trabalho. Esses dois tipos de habilidades, eles focam numa solução rápida, né? Para resolver determinado problema. Esse jogo ele vai forçar o nosso cérebro aí a tomar decisões rapidamente e isso, né, vai estimular aí o nosso cérebro a ter mais, vamos dizer assim, mais repertório para resolver aí com mais fluidez e rapidez determinadas situações no nosso dia a dia. Então, a gente vê que esse tipo de conteúdo, ele vai contribuir aí com o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social e o desenvolvimento artístico do indivíduo, né? E a gente vê que esse tipo de trabalho, esse tipo de conteúdo, ele é pouco desenvolvido em qualquer âmbito, né? Seja no conteúdo da educação física escolar, seja ele aí de uma forma dentro de colônia de férias, de gincana, ruas de lazer, a gente não vê esse conteúdo sendo melhor trabalhado com crianças e adolescentes, sendo ele riquíssimo para o desenvolvimento integral do indivíduo. Então, vamos agora para algumas
alguns tipos de jogos e brincadeiras que envolvem aí a, a improvisação ou o aspecto teatral, né? Esses tipos de jogos, pessoal, eles são muito usados para quem faz teatro, tá? Quem tem, né, assim, uma preferência por peças teatrais. Então, algumas pessoas já podem ter participado, né, conhecido alguns deles, mas geralmente é mais praticado aí por pessoal que faz artes cênicas e teatro. Dança também, o pessoal da dança tem muito essa dramatização, essa questão ah, de improvisação, tá? E uma coisa importante, para que esses jogos funcionem e dê certo, é preciso que as pessoas, né, os participantes, estejam envolvidos, engajados, alegres, que queiram realmente participar, porque senão o jogo não vai funcionar, tá? Então é como se a gente tem que se entregar mesmo pro jogo. O primeiro, de exemplo aqui, seria uma rima. Como que funcionaria? Né, o professor, ele vai começar com uma palavra. A gente pode fazer uma roda, acho que seria mais interessante. Ele começa com uma palavra. E aí, o colega do lado tem que, ou o aluno do lado vai ter que falar outra palavra que vai rimar com a palavra falada pelo professor. Então, por exemplo, eu falo pão, aí outra pessoa vai falar assim, cão, aí o outro vai falar assim, mamão, tá? Então, é um jogo, indo passando um por um aí, e repetindo não, né? Rimando aí. A gente pode começar com uma palavra, depois com uma frase, e uma outra variação é colocar, por exemplo, na hora que eu falar cão, imitar um cão com o corpo, né? E aí o outro, na hora que falar um mamão, fazer um mamão, enfim, tá? Aí o professor ele pode criar em cima dessas possibilidades. Um outro tipo de jogo é o objeto corporal. Esse é muito interessante, porque ele trabalha a criatividade mesmo, tanto corporal quanto cognitiva. Por quê? Esse aqui não tem material nenhum. Então, o material é o nosso corpo. E como que a gente tem que fazer? Imagine todo mundo num círculo, aí uma pessoa vai lá com as mãos mesmo, começa a gesticular como se tivesse vendo, usando aí um binóculo, né? Nos olhos e tal. E aí, o professor, a pessoa, pode ser o professor ou o colega que está lá fazendo esse movimento, ele vai jogar esse objeto, ou seja, ele simula que está jogando esse objeto para um próximo colega. Então, o colega pega esse objeto, simula que está vendo também pelo binóculo e, a partir desse movimento, ele tem que criar um outro objeto em cima desse, sem perder a fluidez. Então, imagina, eu tô aqui com o binóculo, vendo, né, e tal. Aí, eu não posso simplesmente fingir ali que eu tô carregando um bebê, porque não vai dar uma fluidez no movimento. Então, se eu tô, imagina, né, com binóculo, e aí eu posso imaginar que eu tô lavando aí a minha cabeça. Então, porque o movimento ele é próximo e ele é fluido, né? Eu consigo envolver, criar uma cena e não romper a criação. Então, esse jogo ele é muito legal por causa disso. E mais um que é bem conhecido, né? Por isso que eu coloquei aqui, é a mímica, que é através de comandos, né? O professor, ele passa um comando, geralmente esse comando aí é via cartaz, ou uma figura, ou fala no ouvido, né? Há uma representação daquele
sei lá, um nome de filme ou uma frase, e aí alguém tem que adivinhar, né? Esse é muito conhecido e ele também é dentro de um jogo de improvisação, né? Um jogo de teatral, tá bom? Só reforçando, pessoal, esse tipo de jogo, ele é muito importante para a criatividade, para o mundo que a gente está vivendo agora, onde a inovação, né, a criação de novas ideias, elas estão sendo muito cobradas. Então, esse tipo de jogo, ele favorece trabalhar o lado cognitivo aí do nosso cérebro para processar essas novas criações, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Até o próximo. Bye!